Em relação aos nossos conteúdos, né, alunos do nono ano, nós vamos dar sequência aos conteúdos que a gente vinha trabalhando, certo? Só que, mais uma vez, para enfatizar, certo? Para deixar bem claro junto a vocês, o que o nono ano na matemática traz para o aluno, certo? Ou seja, coisas que são curiosidades lá do começo do ano, a gente está trazendo agora para vocês novamente, para deixar mais claro. Da parte de álgebra, no caso, da parte numérica, certo? O nono ano trabalha com dois conteúdos. Ele trabalha com radicais, trabalha com equação, sendo a equação do segundo grau, e trabalha com funções. Então, nós só temos basicamente 3 conteúdos do nono ano para trabalhar a parte numérica e a parte algébrica, a parte das letras, né? Que está bem presente na parte da equação do segundo grau, que também vai estar presente nas funções. Agora tem um conteúdo muito longo de geometria para trabalhar, certo? Conteúdo também de estatística para trabalhar. Então, a gente não vai pensando que o nono ano é uma facilidade só. Não, a gente não estou querendo colocar na cabeça do aluno que o nono ano é complicado, não é isso. Mas que nós vamos ter divisões para que a gente possa, né, ter mais uma noção do nono ano e não ir para o ensino médio totalmente sem conteúdo, certo? Como alguns alunos querem. Então, da parte de radicais, né, a gente vai fazer uma revisão breve de radicais. Vou deixar na parte de exercício para a gente trazer, certo? Esse radical. E nós iniciamos agora na equação do segundo grau, certo? Mas a atividade pega radicais e ela pega equação, certo? Então, na equação do segundo grau, a primeira coisa que a gente viu, o que é a equação do segundo grau? Ou seja, a definição. Definir é dizer o que é, certo? Então, o que é uma equação do segundo grau? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma equação do segundo grau para resolver de agora por diante, né? É toda equação que vem da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde você tem o a, o b e o c que pertencem aos reais e o a diferente de zero. Ou seja, A, B e C são chamados coeficientes da equação do segundo grau. O que é coeficiente? É a letra, né, que está acompanhada de uma outra letra, mas que essa letra é substituída por números reais. Ou seja, o meu x ao quadrado fica, o meu x fica, certo? Se a minha equação for definida em x, certo? Se a minha equação fosse definida em y, então seria assim, AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Então, novamente, o meu y ao quadrado e o meu y ficaria na forma da equação, mas o meu a, meu b e o meu c sairia para ser substituído por números reais, né? Então, a, b e c pertencem aos reais, e esse a é um real também, mas é um real que é diferente de zero. E quando você diz que é número real, aí você abre a mente para entender que o número pode ser positivo, negativo, fracionário, decimal, atrás, né? Aliás, embaixo de radical, certo? Ele pode ser o zero, ele pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos reais. Só que, na condição da equação de segundo grau, o B e o C podem ser qualquer reais, o A qualquer real, menos o elemento zero, certo? Então, por exemplo, de equação de segundo grau, para a gente começar a entender, né? No exemplo da equação de segundo grau, eu tenho 2x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a zero. Que daqui eu tiro que o meu A é igual a 2, o B é igual a 4 e o C é igual a menos 1. Ou seja, A, B e C são coeficientes, são números que vão acompanhar a letra onde a equação é definida. A equação é definida aqui na letra x, porque traz ela com o x ao quadrado e traz ela com o x. Então, os coeficientes passam a ser os números que acompanham as letras na equação. Aqui, o A é substituído por 2, o B por 4 e o C por menos 1, que são chamados coeficientes da equação do segundo grau. Aí eu te pergunto, essa equação do segundo grau, né, para quem já viu, se for algum aluno repetente, ela pode ser sempre com os 3 termos aparecendo? Não.
ela pode ser com os três termos tendo valores diferentes de zero, aparecendo, então a equação é chamada de completa, e ela também pode ser uma equação incompleta. Pronto. Essa daqui tem um A, traz o A igual a 4, traz o B igual a menos 4, ó, no lugar do A aqui é 2, desse A é 4, no lugar do B dessa equação é 4, no lugar do B dessa equação é menos 4, e o C nessa equação é menos 1. Nessa equação nós não temos nenhum número, certo? Solto, independente, que não esteja ligado à letra X. Então, nós não temos o termo C. Então, nessa equação aqui, o C é igual a zero e a equação é chamada de incompleta. Ah, nossa equação incompleta só pode ser assim? Não, ela pode ser uma equação assim também. Pronto, mais outro exemplo. Ah, nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho só um número que acompanha o x ao quadrado, então só tenho um coeficiente A. Se eu for tirar os coeficientes daqui, o A é igual a 25, o B é igual a 0 e o C também é igual a 0. Ou seja, nessa igualdade igual a 0, nós só temos um número que multiplica o x ao quadrado, então só temos o coeficiente A. Então, o B não existe, é 0, o C também é 0. Então, quando nós temos os três termos da equação do segundo grau, ela é chamada de completa. Quando só temos o A e o B, ela é incompleta. Quando só temos o A, pode ser o A e o C também. Nós poderíamos ter a equação assim, né? Pronto. Ah, nessa equação aqui nós temos o quê? Nós temos o A, o B é sempre o termo que multiplica x, nós não temos aqui, mas o C é o termo independente. Nós temos aqui menos 1, aqui não apareceu o C, nessa outra também, mas aqui apareceu o C com o valor de menos 1. Então, aqui os coeficientes são o A é 49, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 1. Então, isso aqui, gente, né, são exemplos, né, de equação do segundo grau. Essa igualdade que nós temos aí, que pode ter os três termos, pode ter 2, A e B, pode ter só o A, pode ter A e C, são equações incompletas do segundo grau que também podem ser completas. E nós já vimos que no lugar do A, do B e do C vão ser representados, né, vão ser substituídos por valores reais. E esse A, B e C são chamados de coeficientes da equação do segundo grau, certo? Agora vamos ver, porque a gente tem um tempo curtinho, também não quero que os vídeos fiquem longos, né? Vamos só ver como é que a gente resolve equações do segundo grau, né? Incompletas, no caso. Aqui já seria a resolução. Pronto, resolução de equações. Então, vamos colocar aqui as equações incompletas, né? Pronto. Equações incompletas que tem A e B. Porque tem incompletas que tem A e C. Aquela que tem só a gente não vai estudar, certo? Ela não vai, tipo assim, não vai exigir nada de você agora, nem você tem a necessidade de ver. Mas sim a necessidade de saber quando é que se resolve uma equação incompleta com A e B e com A e C, certo? Olha, gente, para resolver equações do segundo grau, nós vamos ter uma fórmula chamada fórmula geral, fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, é a mesma coisa. Por essa fórmula, você resolve qualquer tipo de igualdade do segundo grau, certo? Tanto completa como incompleta. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui são formas de resolver equações incompletas sem usar a fórmula geral. Mas se futuramente você preferir a geral, você pode optar pela geral e resolver qualquer uma, certo? E aí você faz completa e incompleta, certo? Mas o que vai ser feito agora é a maneira de resolver equações incompletas sem ser a fórmula geral. Então, aqui nós vamos tirar o coeficiente dessa equação, né? Vou colocar aqui um exemplo aqui para a gente ter logo, fica melhor a gente trabalhando com exemplo, né? Vamos ter 10x ao quadrado menos 5x igual a 0.
Daqui o meu coeficiente A é 10, o meu B é menos 5 e o C é igual a 0. Então, tenho igualdade do segundo grau, onde o A, que é o coeficiente que multiplica x ao quadrado, aqui é 10 positivo, o que multiplica só x é o B, que é menos 5, e o termo que ia aparecer solto, que seria sempre o termo C, que não tem nenhum vínculo de multiplicação, de junção, certo? Com o termo, aliás, com a letra x, aparece o número solto, esse número solto é o termo C, certo? Só para colocar para você bem aqui, para ficar... Pronto, vamos colocar aqui a fórmula da equação do segundo grau, que nós já vimos e retiramos, né? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau, que tem a A e que tem a B, sem usar a fórmula geral, que nós vamos ver lá mais lá na frente. Aí, quando você na frente você vê essa fórmula e preferir ela, você pode, certo? Usar essa maneira para resolver as igualdades. Então, o que eu faço quando a minha equação tem A e tem B, ó? Tem A e tem B. O nulo aqui é o termo C, que seria o termo independente. Nesse caso, eu faço um fator comum. O que é fator comum, gente? É aquilo que um termo tem que o outro também tem. Para começar, nós temos dois termos. O termo 10x ao quadrado e o termo 5x. Fator comum é o que os dois termos têm. O que eles têm de letra? Eles têm a letra x. Menor expoente é o que vai para o fator comum. Então, no caso, vai esse x, não vai esse x, está elevado a 2, ele é maior. Então, no fator comum vai a letra e vai o menor expoente da letra. O que o 10 e o 5 têm de divisores comuns? Olha, o número 5. Porque eu divido 10 por 5 e o 5 por 5. Então, aqui vai o 5x como fator comum. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os termos anteriores, né? 10x ao quadrado. Eu vou dividir com o que eu chamei de fator comum. E vou pegar o outro, 5x, e vou dividir com o que eu estou chamando de fator comum. Então, vamos lá. Aqui, número com número, a divisão, certo? 10 dividido por 5 dá 2. X ao quadrado dividido por x vai dar o quê? Vai dar só x, certo? E a resposta fica onde tiver o x de maior expoente. Aqui, você 5 dividido por 5 dá 1. X por x vai dar 1. Então, se eu botar 1 multiplicado com 1, isso aqui passa a ser só 1. Porque todo termo dividido com ele mesmo dá 1. Então, o que eu consegui dessas divisões aí? Eu consegui 2x da primeira divisão, você bote o menos, e 5x para dividir com 5x, que foi a outra divisão, nós conseguimos 1, igual a 0. O que a gente faz agora? A gente vai pegar cada termo, o termo que está antes, né, que é chamado de fator comum, que está antes do parênteses, vamos igualar a 0 e encontrar um valor para x, e depois o termo que está dentro do parênteses, que é o termo chamado de fatorado, né, que são as respostas que nós colocamos dentro do parênteses, vamos também igualar a 0 e encontrar uma outra raiz. Então, vamos lá. Aqui nós temos 5x, que é esse termo aqui, fator comum, e vamos igualar a 0. Depois vamos ter o quê? 2x menos 1, e vamos também igualar a 0. Então, de cada uma igualdade vai sair uma resposta para x. Essa resposta são os valores do x, então são as respostas da equação que nós calculamos. Então, 5x igual a 0, x é igual a 0 dividido por 5. X é igual a 0. De onde veio esse 5? É porque todo termo que eu tenho que jogar para depor da igualdade, ele vai com a operação contrária. Aqui é 5 multiplicado com x, então o 5 está multiplicando com x. Para esse 5 passar para lá, ele passa agora dividindo. Divisões com o zero existem? Existem. Mas se o zero estiver na posição de numerador, certo? Então, no caso, é um dividendo, né? É o primeiro valor. Se ele estiver no numerador, tem resposta? Tem. A resposta é sempre 0. Mas se tivesse o 0 no denominador, então aí não tem resposta. Você não vai colocar 0. Você não vai colocar menos 1, menos 0, não. Você vai colocar não existe. A resposta não tem resultado, certo? Então, vamos lá para outra. 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual, ó, passa o menos 1 para lá, vira mais 1. X é igual a 1. O 2 que está multiplicando passa para dividir. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos outro resultado para x. Então, o que nós conseguimos aqui? 2 igualdades e 2 respostas.
os valores das respostas. 0 e 1 sobre 2, certo? E vamos já acostumando, familiarizando que na equação do segundo grau nós temos sempre duas raízes reais, certo? Então aqui foi a primeira igualdade que nós fizemos, né? E vamos na sequência fazer outra, né? Aí por enquanto é só para não ficar muito, né? Muito longo, muito cansativo, certo? Eu vou dar uma outra aula e a gente passa um exercício para cada uma, certo? Então aqui nós ficamos nas equações e aqui nós ficamos nas equações incompletas com A e B.